Bom, como eu estava dizendo para vocês, né? Então, nós estudamos sobre as formações de tecido da nossa pele, que são epiderme e a derme, cada um com a sua função bem definida, né? Onde nelas a gente contém todos os receptores de sensações do nosso corpo e os que a gente chama de anexos da pele. E o que são esses anexos da pele? São estruturas que ajudam a função primordial da pele, como eu disse no começo. Então, nós temos, por exemplo, o pelo, que ele é considerado um anexo da pele. Nós temos a glândula sebácea, que é um anexo da pele, a glândula sudorípara e também não podemos deixar de falar as nossas unhas, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o pelo, né? Então, o pelo, como eu já disse lá atrás, ele é uma estrutura importantíssima para a nossa pele e recobre quase que totalmente a nossa pele do corpo inteiro. Ele só é inexistente onde? Em dois lugares, na palma das mãos e na planta dos pés. Então, qual que é a configuração do pelo dentro da função da pele? Então, o pelo, ele tem a função de protetor, né? Nós temos áreas com um pelo um pouco maior de proteção. Exemplo, nós temos, por exemplo, um pelo que a gente chama de pelo, na realidade, que ele pode ser uma estrutura tanto pequena, curta, quanto longa. Um exemplo, o cabelo. O cabelo é um pelo. Qual que é a função, né, do nosso cabelo? A função do nosso cabelo é proteção. Proteção do quê? Proteção da nossa cabeça, do nosso couro cabeludo, principalmente do quê, gente? Da ação dos raios UVA e UVB, né? É uma proteção do nosso couro cabeludo, para que a gente não se queime. Por exemplo, o homem tem pelo no rosto, que é a barba. Então, também é uma forma de proteção, mais nítida no homem do que na mulher. Nós também temos o nosso rosto, vários pelinhos aqui, como forma de proteção também. Além do tudo que eu disse para vocês, regulação de temperatura. Então, o pelo, ele também retém um pouco mais de calor na superfície da pele, quando necessário, da gente estar numa situação de frio intenso. Por isso que, quando a gente sente o estímulo do frio, ele se arrepia, porque ele se arrepiando e se alinhando, é como se ele fizesse uma camadinha superficial na epiderme, protegendo ela, mantendo o calor ali, ó, mais em contato com a epiderme, mantendo o nosso calor interno, tá bom? Então, Professora, oi? é por isso que os pré-termos nascem cabeludinho? Porque tem uns Isso, que é todo tampado de cabelo. isso, E isso. a pele parece ser bem sensível. A sensação que dá que se você encostar na pele assim vai rasgar, mas eles têm muito cabelo. Então, mas o pelo é por quê? Porque ele na criança, né, quando a gente está em fase de crescimento, o que que acontece? Todas as estruturas do nosso corpo estão em completa multiplicação. Então, eles se multiplicam muito para poder haver o quê? O crescimento, né? Então, a gente tem uma perda de energia muito grande, uma produção de energia grande, uma produção de calor muito grande. Então, é uma forma também de perder calor, mas a quantidade de pelo também é para aquecer o bebê, porque ele estava num ambiente completamente quentinho. Então, até ele conseguir o corpo fazer essa resistência da perda de calor para o meio externo, essa regulação do corpo, do corpinho do bebê, ele tem muito pelo, aí o pelinho vai caindo conforme ele vai crescendo, porque aí o corpo dele já se estabilizou com o ambiente aqui fora e já sabe ter essa regulação térmica, que senão ele perde muito calor, né? Por isso que o bebê nasce com bastante pelo.
E nós Obrigada. temos... Oi? Obrigada. Ah, de nada, minha flor. E nós temos aí, ó, dá para perceber a estrutura do pelo? Então, nós temos a estrutura do pelo que sai para fora da epiderme e a camada mais interna, que é o folículo do pelo, né? Bem ali, ó, pertinho de várias redes sanguíneas do tecido subcutâneo. Então, é ali que nós temos a localização do pelo que a gente chama de bulbo, que é onde? Ali que é a estrutura germinativa. Então, o bulbo do pelo, ele começa a ser renovado ali também, tá? Então, quando a gente faz a extração através de uma depilação, por exemplo, a gente retira toda a estrutura do pelo, mas o bulbo do pelo fica ali e o folículo piloso, que a gente chama, a estrutura fica ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai produzir um novo pelo, já que foi arrancado. Ou quando a gente passa a lâmina, a gente só arranca essa parte externa da epiderme. Tudo para dentro fica íntegro, né? E observando ali, ó, nós temos um músculo liso envolvendo o folículo piloso, que é o responsável por fazer o quê? Quando a gente está com frio, ele deixa, ó, o pelinho durinho, que a gente chama de músculo eretor do pelo. Para quê? Para fazer o arrepio, para dar aquela sensação que a gente sente quando está com muito frio ou também com medo, tá? E outra estrutura que envolve o folículo piloso é a glândula sebácea, que também tem função importantíssima ali, ó, de proteção. Como ela excreta um sebo, ela também protege um pouquinho esse pelo. Peraí, meninos. Protege o pelo de ter a sua estrutura íntegra também. Por quê? Porque a função dele é importantíssima dentro da nossa sensibilidade, que eu disse para vocês também, tá? Então, nós temos diferentes tamanhos de pelo no nosso corpo, aonde necessita de maior proteção, nós temos mais pelos. Outro anexo da pele importantíssimo também que nós temos é a nossa, vocês estão observando aí, é a nossa glândula sebácea, que é uma estrutura importantíssima que secreta sebo. Essa substância chamada sebo tem função extremamente importante no nosso corpo, tá bom? Ela produz o sebo que envolve o folículo piloso, nos dá essa proteção ao pelo. Também o sebo excretado para a superfície da pele também tem a sua função de proteção da epiderme, né? Dando maior fortalecimento, principalmente para a gente não perder a água para o meio externo. Então, é ela que dá o aspecto de nutrição, a glândula sebácea com o sebo, a pele, ela mantém a pele mais hidratada, a pele mais macia. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a epiderme não é um tecido vascularizado, então ela precisa de outras estruturas para manter os seus componentes por pelo menos 4 semanas, que é o tempo que a epiderme ela é trocada e renovada. Então, o sebo tem essa função importante, sim. Por isso, quando a gente fala, principalmente na estética, né, que a gente tem uma produção maior de sebo, por exemplo, no rosto, e você lava o rosto várias vezes, a pessoa ela fica com o aspecto da pele feia, mal hidratada. Por quê? Porque o sebo ele é importante. O excesso de sebo causa problemas? Sim, mas nós temos que manter a nossa pele com um pouquinho de sebo, sim, e sempre bem hidratada, tá? Então, além do sebo proteger o pelo, ele evita a evaporação excessiva de água também. Então, ele é um dos coadjuvantes que auxilia na nossa desidratação, para que a gente não desidrate, que a gente não perca água do meio interno para o meio externo, certo?
Outra estrutura importante, né, que a gente tem aí também, que são as nossas glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pela produção de uma substância que a gente conhece como suor, que tem grande importância na regulação térmica do nosso corpo, tá? Então, existem dois tipos de produção. A glândula sudorípara, ela tem dois tipos de células. A célula écrina, que a gente chama, ela recobre completamente a nossa camada corporal toda, e nós temos uma outra célula chamada apócrina, tá? Essa célula apócrina, ela está localizada em locais específicos. A écrina está em toda a nossa pele da extensão do nosso corpo. Então, a célula écrina, ela também tem a produção de suor com menos intensidade, e ela produz um tipo de substância de suor que não tem cheiro. Então, aquele suorzinho que a gente tem no bigodinho, o suorzinho que nós temos na camada da pele aqui, é um suor importante na regulação térmica, como eu disse para vocês, e ela não tem cheiro. Agora, existem lugares que a gente tem a célula também, a apócrina, que ela envolve principalmente o folículo piloso. Então, ela está localizada onde? Em lugares que têm pelos maiores, né? Como a axila, como a virilha, como, por exemplo, a barba do homem, ou o nosso cabelo. Então, essa célula, ela produz, o suor que é recolhido desse lugar, ele tem muito mais lipídio, ele tem muito mais proteína, né? E por ele ter mais proteína, ele protege um pouco mais, só que também ele tem a proliferação maior de bactérias. Por quê? Porque ele tem mais nutrientes para a bactéria fazer a festa ali e se multiplicar, né? E a partir desse momento, dessa integração, desse tipo de suor com as bactérias, que a gente tem a produção do cheiro. Então, principalmente, os locais que a gente exala mais cheiro, axila, que dá aquele cheiro de suor mesmo, dá aquele cheiro fedido, de subaqueira, né, de CC, que a gente chama. O pelo da barba, se o homem não lavar direitinho, dá aquele cheiro de pelo. O cabelo também, quando você passa 2, 3 dias sem lavar, ele também dá o cheiro. E nós temos um lugar diferenciado, onde não há pelo, mas existe essa célula apócrina, que é no pé, que dá o cheiro do quê? Do chulé, tá bom? E uma coisa interessante é que nós temos essas células, mas elas permanecem inativas no corpo da gente até a puberdade. Então, são os hormônios responsáveis da puberdade que ativam a função dessa célula. Então, você pode ver que um bebezinho não tem subaqueira, um pré-adolescente não tem subaqueira. A partir do momento que ele entra na puberdade, aí sim o cheiro começa. Então, quando que a gente sabe, né, além do crescimento maior de pelos e outras características da puberdade que a gente entra, que a criança, ela está passando da fase infantil para a puberdade, que é já o CC mesmo, o cheiro mais forte, certo? E nós temos outra estrutura importante também, que é as unhas, né? Que nada mais são do que a gente chama de lâminas ungueais, formadas principalmente, gente, de queratina. São células mortas, compactadas e queratinizadas. Por ser células mortas, compactadas e queratinizadas, não há irrigação. Por isso que a gente não tem sensibilidade na unha, né? Na base da unha ou do pelo tem as células que se multiplicam, lógico, como eu disse para vocês, para que haja um crescimento dessa estrutura. Mas a ponta da unha, ela já é considerado uma parte morta, né? E qual que é a função principal da unha do nosso corpo? Principalmente proteção,
proteção das extremidades dos dedos para que a gente não se machuque. Por quê? Porque a maior parte da sensibilidade de tato, de pegar as coisas, está nas mãos. A capacidade que o ser humano tem de se alimentar, de se proteger, é tudo nas mãos. Então, as extremidades, as pontas dos dedos, elas são recobertas por uma segunda camada de proteção além da pele, que são as unhas. Além delas ter uma função primordial que é de apreensão, de pegada. Quando a gente tem a unha um pouquinho maior, a gente consegue pegar muitas coisas que podem se deslizar quando não há unha, quando é somente pela pele, tá? Então, qual que é a função primordial da unha? Proteção e preensão, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa aula? Nós vamos ver algumas doenças de pele, o que acontece ainda, tá?